Bom, pessoal, mais uma vez a gente está aqui. Vocês têm aí a lista já no link. E como sempre, às 11 horas a gente volta, dá as dicas e depois discute alguma coisa de algum problema. Pessoal, então vamos... Aqui a gente está 11 horas, então a gente coloca as dicas aí e daqui a algum tempo a gente volta para discutir alguma solução de algum deles. E sobre a aula de ontem, não deu tempo de colocar no YouTube, mas mais tarde vai estar disponível para vocês poderem acompanhar como foi o dia de ontem. Valeu. Então, pessoal, para que mais tarde fique melhor a compreensão dos problemas, eu vou explicar um pouco da primeira e da terceira. E aí mais tarde o Google faz a solução completa. É o seguinte, na primeira você pode achar um pouco estranho, como assim uma hora válida, né? Porque é o seguinte, se você pega vamos supor que isso aqui seja o relógio, tipo, você tem que, às 6 horas, você tem aqui o ponteiro das horas, aqui você tem o dos minutos, tá, o ângulo aqui, que eu vou dizer gama, tá entre eles a 180 graus. Aí você diz, não, tá, vou trocar aqui. Só que você não pode trocar, né? Porque se você trocar, o ponteiro das horas vai ficar aqui e o dos minutos ficaria aqui. Mas não dá, né? Porque isso aqui, né, quando for 12h30, esse ponteiro não está aqui, na verdade. Ele andou alguma coisa. Uhum. Então, o que acontece então é o seguinte, você tem que achar quais são as horas, quais são os caras aqui, H e M. Aqui tem o ângulo gama, onde existe uma transformação que quando você mudar daqui para cá, esse ponteiro, e aqui ficar o ponteiro das horas e aqui o dos minutos, você tem a gama ainda. Ou seja, são transformações que vai preservar esse ângulo. Bom, vai ficar complicado se você modela o problema assim, então a dica que ele dá ajuda bastante, porque a dica é a seguinte, né? Tá, em vez de você olhar esse ângulo aqui que vai ter que ficar constante, você modela 2 parâmetros. Você faz o seguinte, se você tiver aqui é a hora, H, você tem um ângulo alfa. Beleza. Aí você tem o dos minutos aqui. Aí você tem um ângulo beta. Aí agora você quer saber qual é a relação que você vai ter entre eles se você mudar esse para cá e esse para cá. Então você tem que ver o seguinte, quanto é que anda o ponteiro do relógio, o ponteiro das horas, né? O dos minutos, você tem 360 graus, né? E você tem 60 minutos. Então o ângulo beta, vai ser o quê? Vai ser 360 dividido por 60 vezes a quantidade de minutos que ele andou. Aqui é M. Então vai ser 6M. Certo? Beleza? Beleza. E o alfa vai ser o quê? Você tem 12 horas possíveis, né?
E a cada hora você tem 30 graus que ele anda. Então você tem 30H. Porém, a cada minuto, o ângulo anda um pouquinho. Vai andar meio, porque você tem... a cada 60 ele anda 30, né? A cada 60 minutos. Então você tem mais m sobre 2. Beleza. Então você tem essas duas fórmulas. Aí agora o que você tem que fazer é o seguinte. Tá, vamos supor que a gente conseguiu mudar os ponteiros. Então, você ficou aqui. Aqui são seus minutos. E aqui é a sua hora. E os ângulos se mantiveram, né? Então agora você vai ter uma relação. Você vai conseguir obter outra relação entre alfa e beta. E aí você tem que trabalhar em cima dela, que é basicamente o que tem aqui na dica. Então, esse é como sair do problema 1. Já no problema 3, o problema 3 ele pede que você mostre que existe uma única sequência que tem uma certa propriedade. Então é o seguinte, esse aqui é o problema 1, né? O problema 3, você quer mostrar que existe uma única sequência A0, A1, onde o A0 é 6, e de modo que a sequência, de modo que xn ao quadrado menos xn seja 0 módulo 10 elevado a n, onde xn é igual a A0 mais 10 a 1, 10 elevado a n menos 1 a n menos 1. Ou seja, isso aqui é a representação na base 10 do xn, certo? Então, para você fazer isso, você vai ter que, assim, se você quiser entender o problema, você vai ter que fazer o primeiro passo, né? O primeiro passo é o quê? Você tem que mostrar que existe um único cara, A1, tá ok? Então vamos mostrar que existe um único número em I9, tal que x1 ao quadrado menos x1 é múltiplo de 10. É certo? Esse é o primeiro passo. Você quer mostrar que isso aqui é para todo n, né? Então, isso aqui é para todo n. Por que a dica é indução? Porque você vai fazer para esse passo, vai ver o que acontece por 2 e vai ver como é que você usou do 1 para o 2. Então, por exemplo, o que significa isso aqui? O x1 tem uma fórmula. O x1 é quem? x1 é igual a 0 mais 10 a 1. O A1 vai ser esse único cara. A gente quer ver se vai ter solução isso aqui. Certo. Certo. Tá, mas o primeiro passo é o quê? Tipo, isso aqui, tá, tudo bem, é o A0. Então eu vou fazer pro X2, é o X2. Então vamos fazer pro X2. Porque o outro eu já tenho, né? Certo? Então vamos fazer o X2.
Então, beleza. Você quer achar o A1 de modo que esteja na propriedade. O x1 é o A0, né? É. Uhum. Como? É, módulo 10 quadrado, é. Exato, módulo 10 quadrado. É, tá certo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, x2 ao quadrado menos x2 é A0 quadrado mais 2A0 A1 mais 10 ao quadrado, A1 ao quadrado. Menos o x2 é menos A0 menos 10 A1. Beleza. Aí veja o seguinte, a gente quer avaliar isso aqui módulo 10 ao quadrado. Essa parte aqui já é múltiplo de 100. Então, isso aqui é congruente a... O A0 aqui ao quadrado, a gente não vai querer usar isso, porque a gente quer usar um processo de indução. O A0 é o x1, então a gente vai trocar aqui por x1 ao quadrado. Isso aqui é o x1. Falta aqui? Ah, é, vezes 10, né? Isso. Aqui é o x1 que eu coloquei aqui, mais aqui é o x1, então vai ficar 2, não, ficar, o A1 vou colocar em evidência, o 10 também, então vai ficar 10 A1 que multiplica 2x0 menos 1. Isso aqui módulo 100, né? Certo? Aí o que é que a gente tem? A gente tem que essa parte aqui é 10 vezes 1K1. Né? A gente sabe quem é, inclusive, porque isso é 6 ao quadrado menos 6. Mas a gente vai escrever assim, 10K1. Então, beleza. Então, isso aqui é igual a 10. Como aqui também tem um 10, eu vou colocar em evidência, vai ficar K1 mais A1, 2x0, 2A, aqui era para ser x1, né? Tá. 2x1 menos 1, módulo 10. Módulo 100. Tá. Como é que isso aqui agora vai ser 0 módulo 100? Se aqui já tem um 10, isso aqui tem que ser 0 módulo 10. Certo? Então, isso aqui vai ser 0 se só se isso for 0. Então, a gente queremos mostrar que existe um único A1 tal que K1 mais A1 vezes 2x1 menos 1 é múltiplo de 10. Certo? Tá. Agora a gente faz o seguinte. Observe que, independentemente do n, xn, independente do n, xn é igual ao A0 módulo 10. Certo? Porque é isso aqui. Todo mundo aqui é múltiplo de 10. Então, se você dividir tudo por 10, esse daqui é igual a isso. Beleza? Então, isso aqui acontece. Isso é 6. Então, isso aqui é o quê? Isso é K1, essa equação aqui, 1, de 1, K1, 11 a 1. Tem que ser 0 módulo 10. Só que 11
é 1 módulo 10. Então, isso aqui é K1 mais A1 tem que ser 0 módulo 10. Só existe um cara, aí você faz o seguinte, o K1, ele vai ser 0, 1, 2 ou 9, até 9, módulo 10. E aí você tem que escolher o A1 igual ao menos K1 módulo 10. Certo? Veja o seguinte, então A1 tem que ser igual a menos K1 módulo 10. Aí você pode pensar, por que isso está resolvendo? Porque o K1 a gente tem. O K1 é do passo anterior. O K1 é do x1 ao quadrado menos o x1, que a gente tem. Certo? O K1 nesse caso é 3, porque aqui é 6 ao quadrado menos 6, dá 30. Então o K1 é 3. Então A1 tem que ser igual a 7. E ele é o único, de 0 a 9. Certo? Tá, então o que é que a gente vai fazer para o caso geral? Suponha que você já tem A0, A1, A2 até o AN. Se você tem todos esses caras satisfazendo essa propriedade, a gente tem que achar o AN... se a gente tem... Vamos escrever, né? Então, suponha que temos A0, A1, AN-1, tá ok, xn ao quadrado menos xn seja 0 módulo, módulo 10 elevado a n. Certo? Então a gente vai querer, então queremos achar AN e mostrar que é único. Isso aqui também é único. Tá ok? Xn mais 1 ao quadrado menos xn mais 1 seja 0 módulo 10 elevado a n mais 1. Bom, como é que vocês entenderam a tática aqui? A tática vai ser fazer o seguinte. O xn mais 1 a gente sabe quem é, né? O xn mais 1, ele sempre é o xn mais o AN vezes 10 elevado a n. Aí o que é que a gente fez? Elevou ao quadrado e subtraiu dele mesmo. Ficou com uma expressão desse tipo. E depois chegou numa equação desse tipo. Então é exatamente a mesma coisa que você vai fazer aqui. Se você pega esse número, fizer xn mais 1 ao quadrado menos xn mais 1, isso aqui vai ficar xn ao quadrado menos xn menos AN vezes 10 elevado a n. Aí, de novo, módulo 10 elevado a n mais 1, esse cara some. Então, isso aqui é igual a xn ao quadrado menos xn mais AN vezes 10 elevado a n, que multiplica 2xn menos 1, módulo 10 elevado a n mais 1. Certo? Aí, por hipótese de indução, isso aqui é múltiplo de 10 elevado a n. Então, isso aqui é 10 elevado a n vezes 1 kn. Então, vou colocar em evidência.
Agora, como é que isso aqui vai ser 0 módulo 10 elevado a n mais 1? Se essa parte aqui de dentro for 0 módulo 10. Então, devemos ter, isso é se só se, Kn mais An 2xn menos 1, 0 módulo 10. Só que pela observação anterior, xn é igual a 0 módulo 10. Então aqui vai ficar 11 de novo, que é isso. O Kn está determinado pelo passo anterior. E só existem 10 possibilidades, de 0 a 9, para o Kn. Então, só existe uma única possibilidade para o An, de modo que isso aqui seja 0. Então, você constrói a sequência de maneira infinita. Você tem uma sequência infinita que satisfaz essas propriedades. É essa, assim, tipo, pelo menos a solução que eu acho que ele fala na dica, né? Então, mais tarde aí o Google volta, vai fazer aí com mais detalhes e talvez com outras explicações. Então, beleza.